Alguns budistas afirmam que a bilocalização aconteceu com vários líderes tibetanos, que conseguiram aparecer em lugares diferentes ao mesmo tempo. Os monges explicam que podem dominar o fenômeno através da meditação ao chegar a um plano mais elevado de consciência. Baseados em testes feitos em laboratórios em 2002, céticos e ateus interpretam a bilocação como uma alucinação que ocorre nos estados de vigília, quando a pessoa sofre desordem no sono. Olá, estamos de volta discutindo sobre bilocação. E no bloco anterior eu deixei uma questão para a Márcia. Temos relatos de santos católicos que teriam feito bilocação e também Chico Xavier. Seria Chico Xavier um santo ou santos da Igreja Católica médiuns, Márcia? A ciência ela estuda o fenômeno independente do ambiente onde eles aconteçam. Então, a bilocação é um efeito físico limitado no tempo, na distância e no obstáculo. Por isso que eu insisti que a exteriorização do ectoplasma é da pessoa que está lá distante e que capta o meu desejo por telepatia. Agora, quanto à santidade das pessoas, é importante só a nível de esclarecimento, talvez nem todo mundo que está em casa saiba, que santos são aquelas pessoas que durante a sua vida viveram de uma maneira a caridade, o amor ao próximo, foram testemunhos vivos do Evangelho, então eles são colocados para a gente como exemplo do que toda pessoa do bem deveria ser. Então, os santos católicos foram canonizados não por causas de levitações, apesar de alguns terem tido levitações, porque a única exigência da Igreja Católica para canonizar alguém é virtudes heróicas durante a vida e milagres depois da morte. Agora, evidentemente que muitas pessoas são boas, são justas, praticam a caridade, dedicam-se ao amor ao próximo, são testemunhas vivas do Evangelho e não são canonizadas. Então, eu não acho que esse trocadilho que foi feito, que os santos seriam médiuns ou que o Chico Xavier seria santo, seja pertinente. Norberto. Eu acho que podem ser exemplos de virtude, de caridade, de justiça, de amor ao próximo, independente da sua crença religiosa, independente do ambiente onde eles vivam. Norberto, poderíamos considerar que Chico Xavier teria feito um milagre nesse caso de bilocação? Primeiramente, milagre não existe. E nós, como isso aqui é um programa de mistérios e nós estamos desvendando os mistérios, o fenômeno da bicorporeidade não é um fenômeno mediúnico. Vocês estão surpresos? Por quê? O médium, a característica do médium é ser intermediário, é ser o veículo entre o desencarnado para com os encarnados. Quando um encarnado está promovendo o próprio efeito físico, ele não está usando a mediunidade. Ele está usando o seu conhecimento específico para aquela determinada atividade. Então, ele sabe manipular ectoplasma, ele tem poder de convencimento para convencer os doadores de ectoplasma e realiza o fenômeno. Não é milagre, é um fenômeno de efeito físico promovido pelo próprio indivíduo. Nesse caso, ele é o agente e o paciente. Bom, os dois concordaram que esse fenômeno é possível. Minha dúvida é, qual a finalidade disso, Márcia? Manifestar os meus desejos inconscientes. Eu tenho necessidade, às vezes, de estar próxima de alguma pessoa, tenho saudade, outras pessoas têm saudade de mim. Às vezes acontece, porque eu conheço um caso bem interessante de que uma pessoa não pôde comparecer
ao enterro, né, ao velório de uma outra que ela queria muito bem. No entanto, ela foi fotografada como se estivesse realmente lá. Tanto é que aparece na foto. Estava viva num lugar e apareceu como se estivesse no outro. Então, o nosso inconsciente é fantástico, nós temos os nossos desejos inconscientes e as nossas vontades podem usar a nossa energia corporal, somática, vital e tornar essas vontades visíveis. Norberto, e do ponto de vista espírita, qual seria a finalidade disso? É simplesmente uma manifestação, não existe uma finalidade demonstrativa. Há casos que podem ser usados para estudo do fenômeno, evidentemente. Se nós formos verificar os fenômenos relatados pela Igreja Católica, e por que a Igreja Católica ela relata os fenômenos? Porque na Antiguidade, quem tinha o conhecimento, quem sabia ler e escrever, eram só os padres, era só o clero. O povo era ignorante, não sabia nem ler nem escrever. Tanto que nas igrejas, as passagens da Via Sacra são desenhos. Porque se fosse escrito, ninguém leria, porque não sabia ler. Então, o visual é mais impactante do que o escrito, porque poucos sabem ler. Então, o fenômeno existe. Para que ele serve? Serve para atender à vontade do indivíduo que está promovendo o fenômeno. No caso do Santo Antônio, que ele aparece em 2 locais simultaneamente. Evidente, foi um fato, só que foi relatado pela Igreja Católica. Como a Igreja Católica não tinha conhecimento aprofundado a respeito do fenômeno natural, ela batiza como milagre. Pá! Carimbou milagre, vale. Se não carimbou como milagre, é ação do demônio. Não é nada disso. Norberto e Márcia, nós vimos episódios e relatos de pessoas boas e caridosas, como Santo Antônio, Chico Xavier, que teriam feito a bilocação. Mas esse fenômeno poderia ser usado também por pessoas com más intenções para cometer um crime, por exemplo? Eu peço para você, Norberto, responder daqui a pouco. A gente já volta.